uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre o prédio de 24 andares que desabou no centro de São Paulo. O edifício era ocupado irregularmente por cerca de 146 famílias. André, de acordo com as informações divulgadas pela imprensa, a Prefeitura de São Paulo informou que a Defesa Civil irá realizar vistoria em 70 prédios que estão na mesma condição. Neste contexto, qual a responsabilidade social e espiritual dos governantes diante desta situação? Não é só dos governantes, é da sociedade como um todo, né? Os governantes que estão hoje no poder, eles são filhos de alguém. Eles são educados, foram educados por papai, por mamãe, pelos professores e assim sucessivamente. Que tipo de educação foi dada a estes governantes, né? Quando estavam em processo de aprendizado, né? Foram educados para que tratassem com ética, com moral, com respeito à coletividade, ou foram educados à famosa lei de Gerson, né? Levar vantagem, né? E também nós, de forma coletiva, como é que nós estamos escolhendo as criaturas que estarão nos representando especialmente no legislativo e no executivo? Nós estamos fazendo a nossa lição de casa, pesquisando a vida, o currículo, os projetos destes candidatos, ou simplesmente nós estamos votando porque compraram uma dentadura, porque distribuíram bolsa não sei o quê, ou porque é bonito, ou porque apresenta bem um programa de televisão, enfim. De forma coletiva, todos nós ateamos fogo naquele prédio. Não só isso, de forma coletiva, todos nós estamos patrocinando esta chacina que está se dando no Brasil. O Brasil está entre os países mais violentos do mundo, né? Então, de forma coletiva, todas as criaturas que acabam chegando a óbito porque não têm acesso a um SUS eficiente, a um sistema educacional eficiente, a uma boa infraestrutura, todos estes desatinos coletivos são fruto do nosso desatino coletivo para com a nossa educação crística. Considerando que nós devemos aprender com as nossas experiências negativas, do ponto de vista coletivo, está havendo um aprendizado com essas tragédias? Ou enquanto sociedade nós ainda estamos patinando nessa aprendizagem? O aprendizado sempre se dá. O que ocorre é que existe um ditado que diz: errar é humano, persistir num erro é burrice. E nós, de forma coletiva, temos sido bastante burros ao longo das últimas décadas, por assim dizer, quando não estamos olhando para as chagas da nossa sociedade e estabelecendo um projeto de cura destas chagas, né? Então, na pedagogia divina, não é quebrou, está quebrado. É quebrou, você vai ter que consertar, né? E Deus não tem problema nenhum de nos ensinar reiteradas vezes. E como é que se dá esse processo de aprendizado? Ele nos deu um universo com leis perfeitas e nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Boas escolhas, bons frutos, más escolhas, maus frutos. De forma coletiva, o brasileiro tem feito péssimas escolhas. De forma coletiva, ele tem feito péssimas colheitas. E no caso das pessoas que viviam na ocupação que desabou, elas estão passando por uma expiação coletiva? Elas estão passando, mais uma vez, a sociedade toda está passando por essa expiação coletiva. Porque, veja, muitas dessas pessoas migraram de outras regiões, né? E as pessoas, em verdade, dificilmente elas saem de suas terras porque não gostam de suas terras. Geralmente elas saem de suas terras porque não encontram condições de crescimento
de sustento em suas terras. Então, o que acontece? Os nossos irmãos do norte e do nordeste vêm para o sudeste, ficam longe das pessoas que amam, ficam longe dos espaços onde há uma história de vida deles e recomeçam as suas vidas aqui e, na maior parte das vezes, sem condições mínimas de um recomeço decente, íntegro, qualitativo. Né? Não seria muito melhor que, de forma coletiva, nós olhássemos para as regiões onde houve uma evasão no século passado, né? Uma vez que as zonas rurais houve a evasão para os grandes centros. Será que não seria melhor que agora nós olhássemos para este Brasilzão e criássemos condições para que estas sociedades protagonizassem seu próprio crescimento, né? Nos últimos 3 governos, estabeleceu-se um trabalho de distribuição de renda que teve o seu valor. Entretanto, não pensaram em travar, paralelo a este trabalho de distribuição de renda, um trabalho de promoção social. Foi quase que uma compra de votos, né? Nós damos dinheiro para os necessitados e nós nos perpetuamos no poder. Olha o que se deu. Das 20 cidades mais violentas do mundo, 7 estão no Brasil, 5 no Nordeste. Após esta distribuição de renda irresponsável. E as casas espíritas, muitas delas, elas precisam acordar, porque no século passado fazia muito sentido nós darmos cesta básica. Fazíamos muito sentido nós distribuirmos leite. Hoje faz muito mais sentido se nós dermos educação, promoção social, profissionalização para as criaturas, para que as criaturas tenham, pelas suas próprias expensas, condições de buscar o seu sustento, né? Mas todas as vezes que nós só damos o peixe e não ensinamos a pescar, tal se dá. O São Paulo não tem condições de abrigar, sem um investimento em infraestrutura, esta quantidade enorme de pessoas que aqui aportam, sem ter um horizonte de crescimento. Então, de forma coletiva, estamos espiando. E, mais uma vez, a pedagogia divina não tem problema nenhum de nos ensinar reiteradas vezes. Agora, é necessário que nós sejamos inteligentes e aprendamos com os nossos erros. Enquanto cidadão, qual é o nosso papel, nossa responsabilidade diante das pessoas que vivem em situação de rua? Pensarmos na coletividade e agirmos para que essas criaturas elas possam crescer às suas próprias expensas, né? Que elas tenham condições de entender o seu espaço no mundo, de onde vieram, porque aqui estão e para onde elas podem ir, né? E pensarmos no coletivo, esta é a nossa solução, né? Isto é uma maravilha, porque veja, há uns anos atrás as criaturas elas se ilhavam no seu condomínio, elas se ilhavam no seu carro à prova de balas, né? Mas, vez por outra, elas têm que sair às ruas. E quando elas saem às ruas, elas vão lidar com aquelas criaturas que não encontraram as mesmas facilidades, por assim dizer, se revoltam contra aqueles que têm, e aí tem a explosão da violência, da sexualidade transviada e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, nesse processo coletivo, estamos sendo chamados coletivamente a nos reformarmos. Então, André, para a gente finalizar, qual é o principal aprendizado que nós podemos tirar dessa situação toda? No universo nada é o acaso. Olha que interessante. O maior centro financeiro da América Latina, São Paulo. Como é que está o centro da cidade de São Paulo? Nós temos lá a Cracolândia, nós temos os nossos prédios, aquela região seria belíssima, uma arquitetura belíssima, totalmente vilipendiada. Nós temos uma explosão de violência nessa região. Agora vamos a outro centro, o centro de comunicação e o centro turístico do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Como é que está a cidade do Rio de Janeiro hoje em dia? Agora vamos a outro centro, o centro político do Brasil. Como é que está Brasília? Como é que estão aquelas criaturas que lá nos representam? Como é que elas estão agindo na condução dos cargos que nós outorgamos a eles, né? Então, parece bastante claro que estamos adoentados nos nossos centros. E esta doença se dá
em virtude de não conhecermos a proposta de Jesus em nossas vidas. Que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou e assim tenhamos condições de amar a Deus e fazer o crescimento dessa sociedade que é o sonho de todos nós. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!